Flamengo tá sofrendo mais uma vez com relação ao Maracanã, com o Vasco e com o Fluminense. De novo, o Vasco pede uma liminar, o Flamengo entra na justiça junto com o Fluminense pedindo a cassação da liminar. Dessa vez, a juíza ou o juiz concedeu aí a cassação. O Flamengo não teria que emprestar, o Maracanã pro Vasco para ceder aí pro jogo contra o Atlético Mineiro, mas a liminar foi readaptada, foi reposta, foi readmitida. E o Vasco pode jogar sim no Maracanã. E aí, gente, temos um intervalo de menos de 12 horas entre os jogos de Fluminense e Vasco no Maracanã. O problema, na verdade, é do Fluminense, porque eles vão jogar Libertadores logo mais na quarta. Então, para eles vai ficar muito complicado. Problema para o Flamengo também, porque destrói o Maracanã, destrói o gramado. Mas agora o Flamengo, como não está mais na Libertadores, joga de domingo a domingo. Então o gramado deve dar uma boa descansada. Só lembrando que o Flamengo não vai ter jogos no Maracanã durante todo o mês de outubro, porque essa é um requerimento da própria Conmebol, já que a final vai ser no Maracanã, final da Libertadores, e vai ser no dia 4 de novembro. Então a Conmebol tem por praxe pedir que o estádio fique fechado por 30 dias antes do jogo, justamente para preservar o gramado, para ter a tapa, deixar as coisas em dia, o que só demonstra o fato de que muitos jogos subsequentes destrói o gramado do Maracanã e prejudica as equipes que ali jogam, leia-se, entenda-se, consórcio Flamengo-Fluminense. Fora isso, o Procon ainda vai entrar com uma ação contra o consórcio Flamengo-Fluminense, pedindo a interdição do estádio, porque teve ali acho que foi num jogo do Fluminense com o Argentino Júnior, acho que um torcedor do Argentino Júnior foi baleado, alguma coisa assim, pela polícia, e aí quem que era ali o mandante do jogo? Era o Fluminense. O Fluminense integra o consórcio Flamengo-Fluminense, administra o Maracanã, o Flamengo entra de gaiato nessa história e o Maracanã pode ficar fechado de novo. Então assim, Flamengo muito prejudicado no Maracanã, por isso que eu digo, tem que buscar soluções, tem que buscar saídas, e uma delas seria sim a construção de um estádio próprio. A gente sabe que é caro, mas o Flamengo não pode, com esse patamar financeiro, de torcida e de elenco, ficar aí nas mãos e dependendo de justiça, sendo atrapalhado pelo Vasco e contando aí com a parcimônia do Fluminense, que pouco ajuda o Flamengo, mais prejudica do que ajuda. Mudando de assunto, falando de Bruno Henrique é alvo do Al-Hilal, o Al-Hilal que acabou de contratar o Neymar por 100 milhões de euros, e é comandado pelo técnico Jorge Jesus, agora tem interesse em contratar o atleta aí que tem condições únicas no futebol, a gente sabe disso. Ele é um dos poucos que tem muita velocidade, mas também tem a habilidade, drible e o cabeceio. Ele faz muito bem a posição de centroavante. Acho que um dos jogadores que mais se assemelharia ao Bruno Henrique hoje no futebol seria o Marcos Leonardo do Santos, também do Santos. Só que o Marcos Leonardo não tem tanta velocidade. Ele é mais um homem de área. E aí acho que o Marcos Leonardo também está sendo vendido para Lazio ou vai para fora, com toda certeza. Então o Flamengo não teria um substituto à altura para o Bruno Henrique caso venda. Só lembrando que o Flamengo, que antes dava uma prioridade para a renovação dos contratos, tanto de Bruno Henrique quanto Everton Ribeiro, agora decidiu que vai segurar um pouco e a prioridade é a Copa do Brasil. Então só depois dessa final o Flamengo vai realizar a renovação de seus contratos. Por último, falando sobre o Jorge Sampaoli, que pode estar de saída do Flamengo. Que história é essa, falando na lista? Sim, o Jorge Sampaoli, ele deu uma coletiva logo depois da vitória contra o Grêmio e falou que, na verdade, ele deu algumas declarações bem duras, Ele falou, olha, no futebol as coisas dão mais mal do que bem, certo? E você só vê o caráter das pessoas nesses momentos, porque quando tá tudo dando certo, é muito fácil ser amigo, ser feliz. Quando as coisas começam a dar errado, o pessoal briga, o pessoal se espalha, e isso eu acho que foi uma indireta não só para a diretoria, mas como para o próprio elenco do Flamengo, que fala que sempre foi muito unido e agora tá rachado, gente? A gente vê isso. Fora isso, ele falou que ter união é bom, mas quando as coisas dão certo e quando se escuta o treinador, quando as coisas caminham conforme o planejamento, as coisas são melhores. Ele ainda disse que ele tenta passar uma ideologia para o grupo e que existem 3 possibilidades. Uma, o grupo entende rápido e assimila e segue, o que não aconteceu. A segunda, que ele acha que deve estar acontecendo, que é o grupo demorar para assimilar, mais assimilar e pôr em prática. E a terceira, que é o grupo não assimilar nunca e aí não tem o que fazer e ele sair fora, tá? Enfim, e aí, junto com isso, o que ele disse? Ele falou ainda o seguinte, gente, eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês. Um mês no Flamengo equivale a um ano. E a final é daqui a um mês. Então eu posso nem estar aqui.
e eu achei até meio melancólica, meio com som de despedida essa coletiva. Lembrando aí que o Sampaoli vendeu a casa dele na Barra da Tijuca. Vamos ver, o futuro do técnico no Flamengo deve estar indefinido. Nem ele, nem a diretoria tem mais confiança no cargo, né? A gente não pode assegurar a permanência dele. Bom, esse é o vídeo. Peço que se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha com seus amigos e assina o sininho da notificação. Fui!